reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, reunião híbrida, né? Uma parte aqui presencial, uma parte virtual. Inicio, como de praxe, saudando o nosso corregedor-geral, doutor Motauri Sioquete Souza. Saúdo a nossa querida secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicuto, e peço vênia para saudar a todos os demais membros deste colegiado, em nome do nosso decano, nosso querido amigo, ilustre procurador de justiça, doutor João Machado de Araújo Neto. O primeiro item da pauta, apenas para mantermos a praxe aqui, é a leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior. Claro que a leitura e a assinatura nós dispensamos neste momento. Eu indago se há alguma observação em relação à ata que foi enviada a todos os membros desse colegiado, pontuando que são duas, porque na semana passada houve um pedido de retificação e essa ata também foi enviada esta semana. Indago aos ilustres membros deste colegiado se há alguma observação. Em não havendo qualquer observação, então aprovamos as atas das duas últimas reuniões, das duas últimas terças-feiras, ficam então aprovadas. Há um pedido do nosso ilustre corregedor-geral para que se faça de imediato, em função de compromissos correcionais, ele tem que viajar em alguns minutos, para que se faça de imediato o item número 2, né, para que a gente possa cumprir o ofício 15/2022, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, elaboração de lista sextupla para provimento de um cargo de desembargador, quinto constitucional, classe Ministério Público. Eu indago ao colegiado se podemos adiantar este item a pedido do nosso ilustre corregedor-geral. Claro. Se pudermos, eu procedo, então, de imediato à votação, pedindo a doutora Tatiana que nos ajude aí na contagem dos votos, né? O primeiro a votar seria, de fato, o doutor João Machado de Araújo Neto, que está, portanto, com a palavra para indicar os 6 nomes que ele entender cabíveis. Pois não, doutor Mário. Então, passo diretamente a apresentar os nomes. Posso prosseguir? Por favor, doutor João. Pois não. Doutora Lídia Helena Ferreira da Costa dos Passos, doutor Sérgio Claro Buonamici, doutor Fernando Reverendo Vidal Acauí, perdão. Doutor Miguel Tassinari de Oliveira, doutora Márcia Lourenço Monassi, doutor Fernando Pastorello Kifuri. Muito obrigado, doutor João Machado. Então, conferindo, doutora Lídia, doutor Sérgio Buonamici, doutor Fernando Acauí, doutor Miguel Tassinari, doutora Márcia Monassi, doutor Fernando Pastorello Kifuri. Perfeito. Votos do doutor João Machado. Peço só vênia para interromper e me desculpar com os nossos servidores, a quem indevidamente deixei de saudar no início desta reunião. É sempre bom saudar os nossos companheiros de trabalho, os nossos ilustres servidores, as nossas servidoras que nos acompanham. Sintam-se, então, devidamente saudados os nossos ilustres servidores. E também todos aqueles que nos assistem, virtualmente e presencialmente. Para os nossos conselheiros que estão no modo virtual, temos a honra e a alegria de ter aqui na plateia hoje a doutora Patrícia Moraes Alt e o doutor Sérgio Claro Buonamici, que nos honram com a presença hoje, com a assistência aqui no modo presencial. Sintam-se, portanto, saudados por este colegiado. Tenho certeza que todos os membros estão enviando aí as saudações.
Dando sequência à nossa votação, eu passo a palavra, então, para a nossa ilustre secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, que é a segunda na ordem de votação. Boa tarde a todos. Então, faço a votação. Eu voto na doutora Lídia Helena Ferreira da Costa dos Passos, no doutor Sérgio Claro Bonamite, no doutor Fernando Reverendo Vidal Acauí, no doutor Miguel Tassinari de Oliveira, na doutora Márcia Lourenço Monassi e no doutor Fernando Pastorello Kifuri. Muito obrigado, doutora Tatiana. Com os votos conferindo, então, doutora Lídia, doutor Bonamite, doutora Cauí, doutor Miguel Tassinari, doutora Márcia Monassi, doutor Fernando Kifuri. Muito obrigado, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, a nossa secretária. Passo a palavra agora para o dos conselheiros, doutor José Carlos Mascari Bonilha, para o seu voto. Senhor presidente, colegas de colegiado, eu desejo uma boa tarde, uma boa reunião. Cumprimento as servidoras e os servidores que nos dão suporte, que nos acompanham, e a todos aqueles que nos assistem virtualmente. E cumprimento em especial a colega Patrícia de Moraes Aldi e Sérgio Bonamite, que se fazem presentes a este auditório para acompanhar a reunião de hoje. Eu agradeço a oportunidade de fazer sugestão de nomes que integrarão a lista sêxtupla, deixando claro que todos os inscritos, na minha modesta maneira de enxergar, preenchem os requisitos e se encontram habilitados a deixar a nossa instituição para iniciar uma nova carreira, para mudar de carreira, como é o caso daqueles que saem do Ministério Público para compor o tribunal pelo 5º na classe do Ministério Público. Mas, evidentemente, há um maior número de inscritos do que se permite pela lista sêxtupla e, por essa razão, eu terei que deixar de considerar alguns nomes e passo, portanto, a modestamente sugerir aqueles que, na minha avaliação, deverão compor a lista. O primeiro nome que eu me permito sugerir é o da doutora Maria de Fátima, Vaqueiro Laser. O segundo nome é o da doutora Márcia Monassi. O terceiro nome é o do doutor José Carlos Monteiro, promotor de justiça de Araraquara, talvez o mais antigo na carreira de todos aqueles que se habilitaram e se inscreveram. Também indico o doutor Fernando Acauí, o doutor Luiz Gabos e o doutor Sérgio Bonamite. Esses, portanto, são os nomes que eu submeto à consideração deste colegiado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha, com seus votos. Só me permite uma interrupção aqui. Aparece aqui na tela da nossa assistência aqui, a bateria está acabando. Convém ligar o PC na tomada. Então, pedir aos nossos servidores que nos ajudem aqui antes que eu perca a imagem dos demais membros deste colegiado aqui. Acho que não foi ligado na tomada. Mau contato. Então tá ótimo. Menos mal. Se tiver um mouse para tirar essa imagem. Enquanto isso, nós vamos dando sequência. Com a palavra agora, o nosso conselheiro, doutor Saad Maslum. Senhor Procurador-Geral de Justiça. Perdão, doutor Saad, só conferindo, até por isonomia aqui, os votos do doutor Bonilha. Não é? Então, pelas nossas anotações aqui, doutora Fátima Vaqueiro Laser, doutor Zé Carlos Monteiro, doutor Luiz Gabos, doutor Sérgio Bonamite, doutor Fernando Acauí e doutora Márcia Monassi. É isso, né, doutor Bonilha?
Ok? Exatamente, senhor presidente. São esses os nomes. Muito obrigado. Muito obrigado. Dando sequência agora sim, doutor Saad. Perdão, o senhor está com a palavra. Imagina, obrigado. Senhor Procurador-Geral de Justiça, saúdo Vossa Excelência, saúdo também Sua Excelência, o Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Montauri, saúdo também a nossa secretária, a doutora Tatiana, os eminentes membros desse conselho também, o doutor João, o doutor Bonilha, doutor Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Da Ponte, doutor Calil e doutor Jurandir Marsura. Saúdo também os eminentes colaboradores do Ministério Público e a todos aqueles que nos assistem. Como disse o doutor Bonilha, realmente é bastante difícil indicar 6 nomes, todos bastante capacitados, são eminentes promotores, procuradores de justiça, todos dignos, atuação exemplar, bastante atuantes no Ministério Público. No entanto, temos que adotar essa decisão difícil e escolher 6 nomes. Eu vou indicar, primeiramente, a doutora Maria Fátima Vaqueiro Ramalho Leiser, digna procuradora de justiça. Indico também doutor Sérgio Claro Bonamite, promotor de justiça de Americana. Doutor José Carlos Monteiro, promotor de justiça de Araraquara. Doutor Fernando Reverendo Vidal Acauí, promotor de justiça de Santos. A doutora Márcia Lourenço Monassi, promotora de justiça criminal. E o doutor Luiz Gabos Álvares, digno promotor de justiça criminal também. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Conferindo os votos, então. Doutora Fátima Vaqueiro Leiser, doutor Sérgio Bonamite, doutor José Carlos Monteiro, doutor Fernando Acauí, doutora Márcia Monassi, doutor Luiz Gabos Álvares. É isso, né, doutor Saad? Exatamente, isso mesmo. Muitíssimo obrigado. Então, já devidamente computados os votos aqui, doutora Tatiana. Eu também estou computando aqui, vamos ver se dá certo até o final. Mas haverá de dar. Com a palavra agora, na sequência, o doutor, ilustre conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Boa tarde a todos. Na pessoa do doutor Procurador-Geral, saúdo todos os membros desse egrégio conselho. Saúdo os colegas que nos assistem. Saúdo aqui o doutor Sérgio Claro Bonamice, meu amigo, meu irmão de caserna. Tivemos aí muitas histórias na Polícia Militar e aqui no Ministério Público. É um grande prazer recebê-lo aqui nesta casa. Doutora Patrícia Aldi, também uma grande colega, grande promotora de justiça. Saúdo os nossos funcionários. Essa é a minha terceira passagem aqui pelo Conselho. Eu posso garantir que é o momento mais difícil do Conselho, você, numa lista aí de vários colegas, escolher 6. É um momento extremamente difícil. Confesso que perdi algumas horas de sono para escolher esses 6 colegas e adotei o caminho que eu acho que é o mais justo. Me perdoem os amigos, os 3 amigos que eu vou deixar de fora aqui, mas é um momento muito difícil. Quando vocês passarem um dia, vocês passarão aqui pelo Conselho, vocês vão sentir a dificuldade de escolher esses 6 nomes, mas eu vou escolher aqueles que eu acho mais justo e, novamente, me perdoe os 3 que eu vou deixar de fora. Então, eu voto no doutor José Carlos Monteiro, na doutora Maria Fátima Vaqueiro Leiser, no doutor Sérgio Claro Bonamice, no doutor Luiz Gabos, na doutora Márcia Monassi e no doutor Fernando Acauí. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor José Carlos, Pedro de Jesus Giuliotti, perdão. Doutor Giuliotti, vamos conferir os seus votos, então, me perdoe. Doutor Zé Carlos Monteiro, doutora Fátima Vaqueiro Leiser, doutor Sérgio Claro Bonamite, doutor Luiz Gabos Álvares, doutora Márcia Monassi, doutor Fernando Reverendo Acauí. É isto, né, doutor Giuliotti? Podemos seguir. Muito obrigado, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Com a palavra agora, ilustre conselheiro, meu querido amigo, colega de concurso, doutor Marco Antônio Ferreira Lima.
Senhor presidente, em nome de quem peço a licença para saudar todos os demais membros desse conselho, doutora Tatiana, quem peço venha para saudar a todas as mulheres e a todos os demais colegas aqui presentes, principalmente o doutor Bonamite e a doutora Patrícia, que estão aqui hoje nos prestigiando. Senhor presidente, até para ser bastante econômico em relação a esta hora de votação, como foi aventado, um dos momentos mais difíceis pelos quais passamos, considerando-se a capacidade de todos aqueles colegas inscritos, faço como minhas as palavras iniciais do Dr. Bonilha, Dr. Saad, Dr. Giuliotti, e sigo os mesmos nomes, senhor presidente. Oi, vamos lá. O senhor pode repetir para mim aqui, só Vamos por lá. favor? Acho que é doutor Monteiro, é isso? Doutora Maria de Fátima. Doutor Sérgio Claro Bonamite. Doutor Luiz Gabos Álvares. Doutora Márcia Monassi. E doutor Fernando Reverendo Acauí. É isso, não é? Obrigado, senhor Então presidente. está conferido. Muitíssimo obrigado, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Na sequência, passo a palavra para o ilustre conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar os integrantes desse colegiado do Conselho Superior do Ministério Público. Quero cumprimentar nossos colaboradores e quero saudar em especial os colegas que acompanham essa sessão. A votação de uma lista sêxtupla para o Tribunal de Justiça não é uma tarefa fácil, mesmo porque nós não estamos falando de promoção na carreira, nós estamos falando, na verdade, da escolha de 6 colegas que ocuparão uma vaga que pertence ao Ministério Público. Isso é muito importante, não é? Não são poucas as vezes que as pessoas se esquecem disso, que quando elas vão para o tribunal, elas estão ocupando uma vaga do Ministério Público. Elas não prestaram concurso de imediato à magistratura e, consequentemente, estão ocupando uma vaga em função da carreira. Os colegas que se inscreveram para o Quinto Constitucional, todos, sem qualquer tipo de exceção, são colegas valorosos, são colegas que dignificam a nossa instituição e não tenho dúvida nenhuma de que todos eles teriam plenas condições de integrar a carreira da magistratura representando o Ministério Público, já que a vaga é a vaga pelo Quinto Constitucional. Eu, na verdade, terei que escolher 6 colegas, não é? Infelizmente, não é possível agraciar a todos. Então, eu passo, senhor presidente, a indicação dos meus 6 nomes. Eu voto na doutora Maria de Fátima Vaqueiro Ramalho Leiser, que é procuradora de Justiça. Voto no doutor Sérgio Claro Bonamite, promotor de Justiça de Americana. No doutor José Carlos Monteiro, promotor de Araraquara. No doutor Fernando Reverendo Vidal Acauí, promotor de Justiça de Santos. Na doutora Márcia Lourenço Monassi, promotora de Justiça Criminal. E no doutor Luiz Gabos Alvarez, promotor de Justiça de Bauru. Então, esses são os meus nomes. Maria de Fátima Vaqueiro Ramalho Leiser, Sérgio Claro Bonamite, José Carlos Monteiro, Fernando Reverendo Vidal Acauí, Márcia Lourenço Monassi e Luiz Carlos Gabos Alvarez. Obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Já conferidos os votos, passo imediatamente a palavra ao doutor Calil, nosso querido colega, ilustre conselheiro e amigo, doutor Antônio Calil. Muito obrigado pela concessão da palavra. Cumprimento todos que participam dessa sessão e, por amor à brevidade, passo logo a fazer as minhas indicações. Eu indico a doutora Lídia Helena Ferreira da Costa dos Passos, doutor Sérgio Claro Bonamite, doutor Fernando Reverendo Vidal Acauí, doutor Miguel Tassinari de Oliveira, doutora Márcia Lourenço Monassi e doutor Fernando Pastorello Furi. Muito obrigado, doutor Antônio Calil. Conferindo os votos, doutor Calil, doutora Lídia Helena Passos, doutor Sérgio Bonamite, doutor Fernando Acauí, doutor Miguel Tassinari, doutora Márcia Monassi, doutor Fernando Kifuri, estes os votos do doutor Calil.
Obrigado, doutor Antônio Calil. Na sequência, passo a palavra para o ilustre conselheiro, também querido amigo, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por favor, doutor Marsura. Quero saudar a todos os presentes, na pessoa do excelentíssimo senhor Procurador-Geral, e também, por amor à brevidade, vou passar diretamente a indicação dos nomes. Doutora Lídia Helena dos Passos, doutor Sérgio Claro Bonamite, doutor Miguel Tassinari de Oliveira, doutora Márcia Monassi, doutor Fernando Vidal Acauí e doutor Fernando Kifuri. Obrigado, doutor Jurandir Norberto Marsura. Então, vamos lá, conferindo os votos. Doutor Marsura, doutora Lídia, doutor Sérgio Bonamite, doutor Fernando Acauí, doutor Miguel Tassinari, doutora Márcia Monassi, doutor Fernando Kifuri. Doutor Fernando Kifuri. Com os votos do doutor Jurandir Norberto Marsura, passamos, então, ao voto do nosso ilustre corregedor-geral, doutor Motauri Sioquete Souza. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, né, e cumprimentar também, em nome de Vossa Excelência, todos os ilustres e queridos amigos integrantes desse colegiado, agradecendo a gentileza de terem concordado com essa inversão da ordem de pauta. Cumprimento também, né, aos nossos servidores, aos colegas que nos acompanham. Senhor presidente, eu tenho por hábito sempre, de início, votar em remanescentes de listas anteriores, né, do Tribunal de Justiça, que eu acho importante nessa nossa votação, que nós também ouçamos a vontade do tribunal, né? E na última lista que votamos, na gestão anterior, a doutora Lídia Helena foi a mais votada naquele colegiado, no órgão especial do Tribunal de Justiça, e o doutor Fernando Kifuri foi o quarto colocado, e ficou apenas um voto atrás do doutor Cristiano, que acabou por ser nomeado, né? Por essas circunstâncias, por conta aí da própria manifestação de vontade anterior do órgão especial do Tribunal de Justiça, eu voto nos doutores Kifuri e na doutora Lídia Helena, portanto, né? Além de ambos, eu também voto no doutor Sérgio Claro Bonamite, no doutor Acauí, Fernando Reverendo Vidal Acauí, no doutor, chegou inclusive a me assessorar durante um determinado período, doutor Miguel Tassinari, e na doutora Márcia, cujo estágio probatório eu tive a honra de acompanhar priscas eras atrás. São esses, senhor presidente, os votos que tenho a exteriorizar. Muito obrigado, doutor Motauri. Então, conferindo os votos, doutor Motauri. Doutor Motauri vota na doutora Lídia e no doutor Kifuri, remanescentes. Também no doutor Sérgio Bonamite, doutor Fernando Acauí, doutor Miguel Tassinari e doutora Márcia Monassi. É isso, né, doutor Motauri? Não? Tá certinho. Acho que tá certo. Então, estes os votos do doutor Motauri. Muito obrigado, então, nosso corregedor-geral. Eu voto, e reiterando aquilo que foi dito, é realmente uma escolha muito difícil, todos os colegas preparados. Escolha difícil também, porque são colegas que podem, porventura, deixar a nossa carreira e integrar os quadros da magistratura. Que é muito bom, porque é a visão do Ministério Público no Tribunal de Justiça. Todos os colegas muito capazes, todos os colegas que se inscreveram são, de fato, muito capacitados. O doutor Gilberto foi feliz quando disse da dificuldade de fazer escolhas e adotar critérios. De todo modo, eu também fico com o doutor Motauri, vou votar nos remanescentes da lista anterior, doutora Lídia Helena e doutor Fernando Kifuri, assim como voto também no doutor Sérgio Claro Bonamite, no doutor Fernando Reverendo Acauí, no doutor Miguel Tassinari e na doutora Márcia Monassi. Estes os votos, sem prejuízo aí do mérito dos demais que se inscreveram, que também eram merecedores do nosso apoio. Com isso, acho que temos o resultado. Deixa eu pôr meu óculos aqui, doutora Tatiana
acho que a nossa lista tríplice, então, a nossa lista sextupla fica assim composta. Com 11 votos, doutor Sérgio Claro Bonamite, doutor Fernando Reverendo Vidal Acauí e doutora Márcia Lourenço Monassi. Com 6 votos, doutor Fernando Pastorello Kifuri e doutora Lídia Helena Ferreira da Costa Passos. E também mais um, doutor Miguel Tassinari de Oliveira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são estes os que fazem parte aí da lista sextupla. Acho que é isso, né, doutora Tatiana? Então, fechada a nossa lista com a doutora Lídia Helena Ferreira da Costa Passos, doutor Sérgio Claro Bonamite, que está presente aqui, fica então os nossos cumprimentos pela merecida indicação. Doutor Fernando Reverendo Vidal Acauí, doutor Miguel Tassinari de Oliveira, doutora Márcia Lourenço Monassi, doutor Fernando Pastorello Kifuri. Fica então fechada a lista sextupla. Podemos então partir para a segunda etapa aqui, para a continuidade dos nossos trabalhos. Recebam os eleitos a nossa saudação e os votos de boa sorte na segunda etapa desta jornada, junto ao Tribunal de Justiça. Aqui Sérgio Bonamite. Muito bem. Então, dando sequência à nossa pauta, nós temos os avisos, né, doutora Tatiana? Por favor, doutora Tatiana, temos votos de louvor e de pesar. Está aqui com a nossa secretária. Pedir a palavra. Há um voto de pesar da senhora Maria Emília Matos Evangelista, mãe do doutor Sérgio Ricardo Matos Evangelista, segundo promotor de justiça de Araçatuba, falecida em 19/5 de 2022. E não há mais nenhum voto de pesar, nem voto de louvor. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, se não há mais votos de pesar e de louvor, podemos aprovar o voto de pesar proposto pela nossa ilustre secretária. Dando sequência à nossa pauta, é momento das comunicações. Por parte desta presidência, eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o nosso ilustre corregedor-geral, doutor Motaurício Oquete Souza, pela reunião por ele presidida e programada aqui, reunião 126ª reunião do Conselho de Corregedores Gerais. Na quinta e sexta-feira da última semana, nós aqui tivemos a honra e a alegria de receber, sob a batuta do nosso corregedor-geral, doutor Motauri, os corregedores gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. Foi uma reunião muito produtiva, eu, como tive a oportunidade de participar de alguns dos debates, de algumas das palestras, né? Então eu queria cumprimentar, doutor Motauri. É muito importante que São Paulo receba este colegiado, é muito importante que São Paulo seja protagonista e possa trazer estes colegiados para debater aqui na nossa casa, conhecendo um pouco do Ministério Público de São Paulo, das nossas especificidades. Isso nos fortalece, até porque nós também passamos a conhecer um pouco mais dos demais ministérios públicos. É sempre um aprendizado, eu sou um entusiasta desses colegiados e foi uma reunião, por demais, produtiva. Consigne-se que recebemos a presença do Corregedor Nacional, doutor Oswaldo Albuquerque, que aqui esteve e participou ativamente dos trabalhos. Recebemos também o ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, que todos conhecem, tem origem aqui no nosso Ministério Público. Contamos com palestras muito profícuas de colegas como
Alexandre Rocha Almeida de Moraes, Pedro Henrique Demercian, doutora Nathalie Kiste Maveiro, que é assessora da Corregedoria Geral. Então, realmente foi um evento riquíssimo e eu queria cumprimentar o nosso Corregedor Geral pela iniciativa de trazer para São Paulo este importante evento. Gostaria também de comunicar, já está na nossa página, mas é sempre importante ressaltar o trabalho da Procuradoria-Geral de Justiça, na verdade, um trabalho dos colegas da Justiça Militar de muito tempo, não é? E um trabalho que se iniciou na gestão passada, ainda na gestão do doutor Jean Paulo Podes Mânio. Nós tivemos uma vitória importantíssima do Supremo Tribunal Federal, em que o nosso pleito foi acolhido, e o Supremo praticamente pacifica a ideia, a incompetência da Justiça Militar para tratar de crimes dolosos contra a vida. Um processo que se iniciou, insisto, na gestão anterior e que nós fizemos questão de acompanhar também nessa gestão e que teve o seu termo final nesta semana. Uma vitória importante do Ministério Público de São Paulo, inclusive contrariando uma resolução, na medida em que havia uma resolução da Justiça Militar aqui do Estado em sentido contrário. Com isso, adequou-se à Constituição Federal e agora entendemos superada esta questão. Também hoje na nossa página uma importante operação do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, Operação Parasita, que atuou em relação a crime organizado, na verdade um fundo abutre que chegou a causar mais de 100 milhões de reais de prejuízo ao adquirir empresas e fraudar todos os demais credores e o próprio proprietário originário das empresas. Era uma empresa que vinha atuando aqui, era um grupo organizado que atuava há muito tempo aqui no estado de São Paulo e que hoje foi desbaratado com prisões, apreensões de quantia em dinheiro, carros, imóveis, um trabalho muito importante do CAECO, junto com a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Por parte da presidência eram estas as comunicações, comunicando a doutora Tatiana, nossa secretária, que está apto a colocar na pauta, se todos concordarem, da próxima reunião, pela questão relacionada ao eleitoral. Nosso voto aqui está pronto, então na próxima terça-feira, se todos concordarem, podemos apreciar a questão, acho que é uma proposta do doutor Antônio Carlos da Ponte, conselheiro, então na próxima terça-feira esse tema já estará postos aí para debate com a apresentação do nosso voto, que será, evidentemente, enviado a todos os membros desse colegiado oportunamente. Com isso, dando sequência, pois não, doutor Motauri, acho que o senhor tem que viajar, o senhor quer falar, né, doutor Motauri, por favor. Se os colegas me agraciarem mais uma vez com essa preferência, eu já gostaria, por favor, já faria aqui as minhas comunicações, justamente na esteira que Vossa Excelência acabou de falar, senhor presidente. Eu gostaria aqui, né, de agradecer a Vossa Excelência, né, agradecer a nossa secretária do Conselho, que também representou o nosso colegiado junto à nossa reunião, esteve presente lá em boa parte dos debates, para nossa alegria, né, com um prestígio muito grande de nossa parte. E eu gostaria, senhor presidente, de fazer duas observações apenas. Em primeiro lugar, de exteriorizar aqui publicamente, já o fiz naquela sessão, inclusive com uma moção de aplauso, a dedicação, a competência dos servidores da Corregedoria Geral, do Ministério Público e da Associação Paulista do Ministério Público. Os nossos servidores e as nossas servidoras foram excepcionais e os grandes responsáveis pelo sucesso desse evento. E, nesse sentido, gostaria aqui de agradecer, né, também ao Dr. Paulo Penteado, nosso presidente da associação, que não mediu esforços, né, para que tudo saísse a contento, assim como ocorreu com os nossos servidores da Corregedoria e do Ministério Público. Então, esse reconhecimento público, esse agradecimento muito fraterno a todos esses profissionais que engrandecem muito a nossa instituição e a nossa entidade de classe, a nossa Associação Paulista do Ministério Público. Em segundo lugar, senhor presidente, né, Vossa Excelência fez referência aos nossos eminentes palestrantes, né, e aqui eu venho, e o doutor Antônio Carlos da Ponte vai me dar inteira razão, né, trazer aqui, né, um reconhecimento da importância dos estudos acadêmicos
para o engrandecimento da nossa instituição, né? Eu convidei os professores Pedro Henrique Demercian e Alexandre Rocha Almeida de Moraes, queridos amigos e colegas também de Pontifícia Universidade Católica, assim como o nosso querido professor Antônio Carlos da Ponte, os nossos expoentes no Departamento de Direito Penal, né? Justamente para que eles pudessem trazer ao colegiado de corregedores as questões, os debates acerca de jurimetria e a utilização da jurimetria na otimização dos trabalhos da instituição Ministério Público, né? E todos ficaram encantadíssimos com as apresentações feitas e muito interessados nesse tema, né? E eu, inclusive, vou pedir a Vossa Excelência, senhor Procurador-Geral, em breve, né, que Vossa Excelência aí designe, ainda que sem prejuízo, o doutor Alexandre e o doutor Pedro Henrique Demercian, para prestarem serviço junto à Corregedoria. Já conversei com ambos, e eu tenciono, né, ainda esse mês, ou começo do mês que vem, me reunir com Suas Excelências, e nós queremos agregar ao nosso projeto Corregedoria Cidadã esses traços de jurimetria, para que possamos ter ainda uma atuação mais assertiva, mais efetiva do Ministério Público e uma atuação da própria Corregedoria nessas reuniões de rede que realizamos. Amanhã cedo teremos uma em Peruíbe, né? Já com a apresentação nessas reuniões de dados, para que possamos enfrentar os principais problemas das diversas cidades pelas quais passamos, com base em dados matemáticos, né? E daí a importância, né, que eu reitero aqui, da atividade acadêmica, dessas pesquisas e estudos acadêmicos para o enriquecimento e engrandecimento da nossa instituição, senhor presidente. São essas considerações que gostaria de fazer, agradecendo aqui a atenção de todos. Muito obrigado, doutor Montauri. Mais uma vez também o parabenizo e, de fato, saudar as palestras. Como disse, tive oportunidade de ouvir parte delas e foi realmente muito rica o conteúdo das palestras e também dos debates que se desenvolveram na sequência. Então, mais uma vez, o parabenizo, extensivos dos parabéns, claro, à nossa entidade de classe, a Associação Paulista, que sempre nos apoia aí, na verdade, apoia a instituição, não é? Que não nos deixou na mão mais uma vez, né, doutor Montauri? Nos dando o apoio necessário. Então, meus parabéns. O senhor permanece na reunião, doutor Montauri? Mais um pouco permaneço, sim, senhor presidente. Então, perfeito. Obrigado, doutor Montauri. Na sequência, quem pede a palavra, doutor Antônio Carlos da Ponte. Pois não, doutor da Ponte. Sim, senhor presidente, eu gostaria, na verdade, de me dirigir ao doutor Montauri, mas eu farei isso no momento próprio da minha manifestação. Mas eu pedi a palavra em razão de uma colocação de Vossa Excelência a respeito da minha proposta de resolução em matéria eleitoral, de súmula em matéria eleitoral. Vossa Excelência disse que preparou o voto e vai disponibilizar o voto a todos os colegas. Mas, salvo engano, quem pediu vista dos autos foi o conselheiro João Machado de Araújo. Então, eu gostaria de compreender isso. O voto vai ser de Vossa Excelência, não do doutor João Machado de Araújo. O doutor João Machado, ele, na verdade, naquela ocasião, ele exercia o cargo de Procurador-Geral de Justiça interino, mas me parece que o pedido de vista dele se deu em virtude de algumas questões que ele entendia que eram importantes, que fossem estudadas e que fossem avaliadas de uma forma mais pormenorizada. E como Vossa Excelência afirmou agora que está disponibilizando o seu voto, eu só gostaria de esclarecer isso, não é? Se o voto é de Vossa Excelência ou do doutor João Machado de Araújo Neto. Doutor Antônio Carlos da Ponte, o doutor João Machado pediu voto na condição de Procurador-Geral de Justiça. Esse voto ficou para ser feito ali no gabinete. Eu, retornando ao cargo, providenciei a confecção de voto após discutir a questão, inclusive com a assessoria eleitoral, não é? Portanto, foi um pedido da Procuradoria-Geral de Justiça. O doutor João Machado pediu vista na oportunidade como Procurador-Geral de Justiça, presidindo o Conselho Superior. Esse voto, portanto, está no âmbito deste gabinete. É isto. Então, Vossa Excelência já está adiantando o seu voto também, naturalmente, né? Embora não tenha participado da reunião, a partir do momento que Vossa Excelência subscreve o voto, está adiantando o voto com pedido de vista de um outro conselheiro, que é uma situação um pouco, na verdade, casual, né? Uma situação difícil. Me parece que os pedidos de vista aqui, independentemente da função que venha a ser exercida, eles são pedidos de vista de natureza pessoal.
Eu só gostaria de consignar isso, então, a minha estranheza com relação a essa linha de entendimento. Toda ponte fica registrada a sua, aspas, estranheza, mas, na verdade, o doutor João Machado, naquele momento, exercia a presidência do colegiado, exercia a Procuradoria-Geral de Justiça, foi por um período curto, aproximadamente 30 dias, ele não teve tempo de estudar a contento, por conta das inúmeras atribuições que o cargo exige. Isso acabou ficando neste gabinete, como várias outras decisões, como a Procuradoria-Geral deixou algumas decisões para serem tomadas no momento da assunção ao cargo do doutor João Machado, e o mesmo ocorreu neste momento, de maneira que fica registrada a sua, mais uma vez, com signo, aspas, estranheza, mas o voto será apresentado. Muito obrigado. Não é necessário aspas, é estranheza mesmo, não é? Porque isso daqui, na verdade, não encontra uma situação absolutamente não usual. Então, eu gostaria que ficasse consignado, como eu estou pedindo, para ficar consignada a palavra estranheza mesmo. Como já mencionávamos, está consignada a sua estranheza, a meu ver, com as aspas devidas. Mas sigamos com a palavra nossa ilustre secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Perdão, doutora Tatiana me adverte aqui. Primeiro, o doutor João Machado de Araújo Neto, nosso ilustre conselheiro e substituto aqui da presidência Procuradoria-Geral de Justiça. Por favor, doutor João Machado. Acho que o senhor está sem som, doutor João Machado. Perdão, já reativei o som. Senhor Procurador-Geral, senhor Corregedor-Geral, senhora Secretária, em nome de quem cumprimento os demais integrantes deste colegiado, saúdo também nossos zelosos e eficientes funcionários e cumprimento também as demais pessoas que acompanham esta reunião. Eu gostaria de ratificando os elogios já dirigidos ao eminente Corregedor-Geral, cumprimentá-lo pelo pleno êxito da reunião dos Corregedores Gerais do Ministério Público, pela sua atuação importante e indispensável ao sucesso desse encontro. Desejo boa sorte, uma boa reunião a todos e todas nesta reunião. É apenas isso. Muito obrigado, doutor João Machado. Na sequência, passo a palavra, agora sim, à nossa ilustre secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Sarrubo, excelentíssimo senhor Corregedor, doutor Motauri, digníssimos colegas de conselho, doutor João Machado, doutor Marsura, doutor Calil, doutor Ponte, doutor Juliotti, doutor Marco Antônio, doutor Bonilha, cumprimento a todos, cumprimentos os servidores que nos auxiliam nessa reunião e aos colegas que nos assistem. Parabenizo também o doutor Motauri pela excelência da reunião, coordenada pela Corregedoria, em apoio da Associação e da Procuradoria-Geral, pela excelência das palestras ministradas pelos colegas, a questão bem exposta da jurimetria, que traz um dinamismo à nossa atuação, e da importância dos trabalhos acadêmicos para a sua consecução. Parabenizo também a doutora Nathalie e o nosso querido ministro Alexandre de Moraes pelas palestras realizadas também, que foram excepcionais, a Nathalie na questão da violência doméstica e na atuação da Corregedoria, enfrentando esse olhar na violência doméstica e também na questão da intolerância racial, e o Alexandre de Moraes, nosso querido ministro, na questão do eleitoral e das fake news, que é uma questão relevante para a atuação do Ministério Público, normalmente nesse período de eleições. Gostaria também de registrar que no último sábado foi a festa de 30 anos de 3 turmas, uma das quais eu participo, que foi o ingresso na carreira do 72º concurso. E lá estavam os colegas do 71º e 73º. E me chamou muito a atenção
a fala do nosso colega Adelino Lorenzetti, colega de Ourinhos, que trouxe à baila naquela oportunidade a importância de ser promotor no interior de São Paulo e a importância de os promotores de justiça estarem com seus gabinetes abertos. Nós pudemos ver na reunião da Corregedoria Cidadã, da qual ele participou na oportunidade em Ourinhos, quanto participação tivemos da sociedade civil naquele evento. E isso denota o trabalho excelente que o colega vem prestando em sua comunidade. E dali surgiu uma ideia que eu acho que é de suma relevância na medida que nós voltamos para o trabalho presencial e os nossos colegas do último concurso não tiveram essa oportunidade, estão iniciando agora, depois de um ano de Ministério Público, a atuar presencialmente, que nós fizéssemos, no âmbito da escola do Ministério Público, um trabalho de mentoria desses colegas que têm essa atividade no interior, com seu gabinete aberto, no atendimento ao público, às entidades sociais, até aos prefeitos, aos vereadores, demonstrando a importância de ser promotor de justiça no Estado de São Paulo e atendendo a sociedade. Para os promotores novos, que não tiveram acesso a essa realidade ainda. Eu acho que esse trabalho ele é muito importante para a nossa instituição e ele vem ao encontro daquilo que nós queremos, que é bem atender a sociedade paulista. Então, eu sugiro um voto de louvor para esse tipo de trabalho e sugiro que nós encaminhemos para a Escola Superior do Ministério Público, se os senhores concordarem, esse projeto de mentoria entre esses promotores de justiça que bem atuam no Ministério Público, poderemos abrir edital, convidarmos algumas pessoas, que os colegas também se inscrevam, com os colegas novos, que eles possam tirar dúvidas no seu dia a dia em promotorias do interior. Não que a corregedoria não possa fazê-lo, mas às vezes, com o colega, eles tenham mais, talvez, mais intimidade para trocar algumas dúvidas. Então, essa é a minha comunicação de hoje e são as sugestões que eu gostaria de fazer. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Tatiana. Os nossos cumprimentos aos colegas. Deu uma mensagem aí aos colegas, não pude comparecer no sábado à noite, mas é muito bom festejar o ingresso no Ministério Público, tanto tempo depois, rever colegas de concurso, colegas de 3 concursos, praticamente contemporâneos, né? Eu tenho certeza que a reunião foi realmente muito agradável, não é? Isso, de fato, é muito bom. Queria também cumprimentá-la pela proposta. Acho que a mentoria é algo importante, realmente deve ser louvada essa ideia, na medida em que é muito importante que os novos colegas possam ter referências na instituição. Referências não na sua independência funcional, mas referências na experiência dos mais antigos, que podem ajudar nas melhores condutas, nas melhores posturas dos colegas. Então, eu queria aderir aí à manifestação da nossa secretária, doutora Tatiana Vigiani Bicudo. Pontuando que, quero crer, a nossa escola já tenha algum projeto semelhante, né? Mas que deve ir adiante, ou seja, devemos aperfeiçoar. A senhora tem toda a razão, isso fortaleceria os jovens promotores e promotoras que estão ingressando, daria mais segurança a eles e, claro, também à sociedade. Quem pede a palavra é o doutor João Machado de Araújo Neto. Por favor, doutor João. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Tatiana Vigiani Bicudo pelas suas considerações, pela sua proposta. Realmente trata-se de um assunto e de um projeto muito importante e que tem também o exemplo de um brilhante promotor de justiça da comarca de Ourinhos, doutor Adelino Lorenzetti Neto, cuja carreira tem sido pontuada realmente por trabalho muito eficiente e inclusive na comunidade, com iniciativas e realizações. Então, quero consignar esse elogio a esse representante do Ministério Público que desempenha com excelência o seu trabalho. É apenas isso, senhor presidente.
Muito obrigado, doutor João Machado. Doutor Adelino realmente é um colega, tenho certeza que conta com o apreço, a amizade e a consideração de todos os membros deste colegiado. Com as palavras do doutor João, eu passo a palavra na sequência ao doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por favor, doutor Bonilha. Senhor presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. E como comunicação, eu gostaria de recordar que na sessão passada eu fiz uma constatação e, a reboque, uma solicitação. A constatação era de que as gravações dessas nossas sessões, elas estavam ficando por um período determinado à disposição dos membros do Ministério Público e depois elas se expiram, deixam de ser acessíveis. E a solicitação era para que o Ministério Público disponibilizasse no YouTube, não é, um playlist para que essas sessões ali ficassem hospedadas e pudessem ser acessadas a qualquer momento, não só pelos membros da instituição, mas também por toda a sociedade. Eu fiz, de fato, essa solicitação na sessão passada, não constatei qualquer movimento nesse sentido. Portanto, fica aqui a minha solicitação em reiteração para que possamos dar a maior publicidade e transparência possíveis e que a Procuradoria-Geral encontre uma maneira de oferecer a toda a sociedade o inteiro teor dessas sessões deste órgão da administração superior. Uma segunda comunicação que eu gostaria de fazer, se me permitem, diz respeito ao funcionamento do ESAGE. Vossa Excelência, aqui, perante este colegiado, disse que no primeiro mandato priorizou a tecnologia de informação, encetando todos os esforços e investimentos nessa área. Houve contratação, salvo engano, da Softplan, uma empresa já conhecida também do Tribunal de Justiça, e houve investimentos na tecnologia de informação. No entanto, eu, como integrante do grupo da Procuradoria de Justiça Civil, testemunho, semanalmente e de forma recorrente, gritas e reclamações dando conta do mau funcionamento do ESAGE. Portanto, não é sem razão que esses colegas reivindicam melhoria nesse sistema. Sistema que está na área, que foi prioridade da gestão de Vossa Excelência passada. Portanto, fica aqui uma reiteração para que novos esforços sejam encetados para que os colegas não tenham problemas com o ESAGE diariamente, dando conta dos seus serviços de procuradorias e de promotorias de justiça. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bonilha. Primeiro, com relação à questão do YouTube, nós já detectamos há condições técnicas para se fazer isso. Não houve tempo adequado ainda, uma semana. Estamos providenciando, muito em breve isso poderá acontecer. Como é que chama? Playlist estará no YouTube à disposição da sociedade. Transparência, de fato, é algo muito importante numa instituição como o Ministério Público de São Paulo. Então, isso está sendo providenciado. Não houve tempo ainda, em menos de uma semana, para que se pudesse fazer, mas será feito, não há nenhum problema com relação a isso. Com relação ao ESAGE, não há necessidade de qualquer outra providência, na medida em que já contratamos o sistema SAGE, que é um sistema muito melhor que o ESAGE. Claro, não é um sistema perfeito, esses sistemas, quem conhece o Brasil afora sabe, todos têm muitos problemas, não é? Como o EPROC, como o outro sistema da justiça eleitoral, enfim, todos eles apresentam, de fato, instabilidades e tudo mais. O SAGE apresentará muito menos instabilidade para todos nós, ele é muito fácil de se trabalhar, ele já está hoje, doutor Bonilha, em mais de 60 promotorias de justiça, e o promotor de justiça que quiser já pode acessar o SAGE, basta contatar o CETIC.
Aos poucos, nós estamos, evidentemente, fazendo os últimos ajustes e, aos poucos, ele poderá estar aí à disposição de toda a carreira. Por hora, está em 60 promotorias. Aqueles que quiserem iniciar os testes podem procurar o CETIC. Aos poucos, paulatinamente, isso vai sendo implantado. Mas a nossa expectativa é que, mais tardar aí no meio do ano, o SAGE já esteja definitivamente à disposição de todas e todos. Vossa Excelência bem sabe a complexidade que envolve a implantação de um sistema desta magnitude numa instituição do tamanho do Ministério Público de São Paulo, né, com mais de 1.900 membros, mais os nossos analistas, servidores, ou seja, é complexo, e nós estamos tomando todas as cautelas para que os problemas já experimentados por toda a carreira com o ESAGE não aumentem com a implantação do SAGE. Então, ele só vai efetivamente estar à disposição de todos e de todas quando ele estiver, vamos dizer assim, perfeito ou quase próximo da perfeição, não apresentando qualquer inconsistência. São poucas ou quase nenhuma imperfeição hoje se detecta. Muito em breve, como a gente gosta de brincar aqui, nós viraremos a chave e o Ministério Público de São Paulo terá uma condição melhor no processo digital. Pontuando que o problema do ESAGE é um problema generalizado, né? Envolve a todos, e os últimos problemas que aconteceram nas últimas semanas envolveu também o Tribunal de Justiça, né? Mas estamos caminhando, procuramos a solução que fosse a solução mais próxima e mais rápida para atender os colegas, e está chegando a hora de todos nós trabalharmos no SAGE, insisto, um sistema bem melhor do que o atual, no qual nós somos, na verdade, usuários externos. O SAGE será um sistema nosso, produzido para o Ministério Público de São Paulo, portanto, com especificidades da nossa instituição. Muito obrigado, doutor Bonilha. Na sequência, passo a palavra para o doutor Saad Maslum. Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Compartilho das preocupações, apenas para consignar, compartilho das preocupações do eminente conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha. De fato, não há a falar em democratização do MP, se é certo que um dos órgãos da administração superior, que realiza reuniões toda semana, não consta no canal do YouTube, do Ministério Público no YouTube, não consta ali uma playlist, uma pasta com a reunião de todas as gravações efetuadas. Isso é muito importante, já ouvi a resposta de Vossa Excelência, fico satisfeito, aguardo. Também ouvi a resposta de Vossa Excelência em relação ao ESAGE, que de fato é uma preocupação, afeta a todos, não só promotores de justiça, como também procuradores de justiça. Ouvi a resposta de Vossa Excelência, também fico satisfeita, mas fica aqui também consignada a minha preocupação em relação a esses dois pontos colocados pelo doutor Bonilha. Acompanho também as discussões num grupo formado por procuradores de justiça criminal a respeito do ato da resolução que cuida do teletrabalho de analistas. E me parece que ali há procuradores de justiça, colegas da área criminal, que estão pleiteando uma autonomia maior para cuidar dessa relação entre procuradores de justiça e os analistas. Eles pleiteiam uma autonomia. Então, eu peço a Vossa Excelência que uma atenção para essa... Obviamente, Vossa Excelência tem atenção, Vossa Excelência faz parte desse grupo, deve estar acompanhando também, mas me parece um pleito bastante justo. Então, essas são as minhas considerações, senhor Procurador-Geral. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Tenho, de fato, acompanhado os debates na Procuradoria Criminal. Na verdade, a Procuradoria-Geral concedeu autonomia para as unidades decidirem. Inclusive, me parece, convoquei, pedi que o secretário e o vice-secretário viessem ao gabinete, até para entender o que estava acontecendo. Eles resolveram, inclusive, pautar a discussão para a reunião de amanhã, onde a expectativa
que seja resolvida pela própria unidade, porque foi conferida autonomia à unidade para resolver. Então, na nossa visão, não há que se ter qualquer tipo de intervenção da Procuradoria-Geral, cabe à unidade decidir. O que está havendo ali na Procuradoria Criminal, na verdade, é que a Secretaria toma uma decisão e alguns colegas não concordaram com a decisão da Secretaria. E quero crer que a melhor maneira de superar este impasse é a democracia, né? Foi o que propus. Falei, vamos votar, né? Acho que todos podem votar e o colegiado, né, decide de forma soberana qual é a melhor solução para essa questão dos analistas. Para que os colegas possam entender, a Secretaria teria decidido que os analistas poderiam fazer até 4 dias de teletrabalho. E vários colegas procuradores entendem que deve se estender para 5 dias de teletrabalho. Então, o impasse é esse, eu tenho certeza que o colegiado, soberano como é, poderá amanhã decidir essa questão de forma absolutamente harmônica e democrática, sem maiores questionamentos. Muito obrigado, então, doutor Saad. Na sequência, passo a palavra para o ilustre conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Eu não tenho outras comunicações, senhor presidente, já reitero as saudações a todos os presentes, aos nossos funcionários, aos colegas que nos assistem, desejando uma boa reunião a todos. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Na sequência, passo a palavra para o ilustre conselheiro, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, a quem renovo os meus votos de saudação e saudações de praxe, saúde, desejo de saúde a todos e a todas os demais. Desejo que a doutora Tatiana ainda permaneça conosco durante muitos anos na carreira, parabenizando pela passagem de mais um concurso, dizendo que a doutora Tatiana sempre foi uma grande amiga desde a época que trabalhamos juntos na Barra Funda. Senhor presidente, eu tenho algumas considerações a fazer, prometo ser rápido nelas. São questões de ordem pública e que me parecem precisam ser acompanhadas. A primeira é a triste realidade no que diz respeito aos moradores sem teto, na verdade, aqueles que não têm aonde buscar ajuda, inclusive com mortes dentro das unidades e as unidades de saúde, morte dentro, no aguardo de atendimento dessas unidades. Senhor presidente, também uma questão que me trouxe bastante atenção. Nós estamos sempre preocupados, Vossa Excelência, principalmente com relação à questão referente à diversidade, a questão referente à diversidade geracional, termo que desconhecia a situação, que de fato desconhecia a faixa de desemprego e a dificuldade de aceitação no mercado de pessoas entre 40 e 50 anos. Algo que me trouxe uma certa surpresa, aliás, não me trouxe surpresa, mas me trouxe uma certa, e aqui, sem aspiar ou discutir por conta das aspas, senhor presidente, mas me trouxe realmente uma grande indignação e estranheza por conta desse tipo de comportamento que a sociedade vem experimentando. Uma outra questão, senhor presidente, referente ao plano diretor de 2014 e 2021, e tem importantes alterações, inclusive de natureza social, que estão suspensas, e os colegas que participaram há pouco de uma discussão em relação a esse tema, ironicamente, elas estão suspensas por conta de uma ação proposta pela Defensoria Pública, pela ausência de acessibilidade nas reuniões. Acessibilidade nas reuniões dentro de um plano de diretor, que me parece, um plano de diretor que já deveria ter sido votado, com importantes alterações, inclusive de natureza habitacional e natureza social. Ainda uma questão, senhor presidente, prometo ser breve nas pontuações, problemas, mais uma vez, com o metroviário, com o nosso metrô na linha Diamante, onde as pessoas têm dificuldade para compra de bilhetes, porque nos locais não há bilheteria, são feitos só por um aplicativo, esse aplicativo, na maioria das vezes, não funciona, o que tem gerado, para a população de forma geral, transtornos, atrasos, aglomerações, que todos nós estamos evitando, principalmente nesse momento.
Pontuando ainda, senhor presidente, pedindo desculpas por estar sendo exaustivo com relação ao meu tempo, a minha surpresa com relação ao fechamento do Hospital São Paulo, que de fato precisava de reformas, fechamento por 4 meses, o que isso vai fazer com que já está ocorrendo, né, o envio de pacientes e sobrecarga em relação aos UPAs, o que traz para a população mais sofrimento no que respeito ao atendimento de saúde nesse momento. Ainda uma questão que me chamou a atenção, senhor presidente, é que no lugar de se atender às ordens ou atender a situação de segurança pública, que seria uma matéria exclusiva de segurança pública, em relação aos motofrentistas, os conhecidos motoboys, como dito pela associação dessa categoria de heróis durante a pandemia viraram vilões. E a forma encontrada, pelo menos aqui na capital, onde cresceu o número de assaltos, cresceu o número de roubos praticados, não por motofrentistas, mas por criminosos se passando por motofrentistas, a solução encontrada foi a de aplicação de regras rígidas para compor essa categoria, devendo estar registrados, devendo estar com placas vermelhas, de uma série de restrições ou uma série de imposições, e essas regras rígidas não acredito que vão resolver o problema, mas sim vão acabar gerando desemprego daqueles que de modo informal e de forma lícita procuram exercer uma atividade para que possam sobreviver. Faria aqui um registro também especial no que diz respeito ao trabalho realizado pelos nossos núcleos de combate à violência doméstica, a redução do número de feminicídios na capital, principalmente pelo nosso núcleo de violência doméstica, por colegas que são absolutamente capazes e competentes, têm demonstrado isso, inclusive durante o período pandêmico, e em entrosamento com a Delegacia Virtual de Violência Doméstica, e fazer um registro de uma triste realidade. A maioria das mulheres mortas são mulheres da cor negra, da raça negra, o que me trouxe mais tristeza do que deveria gerar. Por último, senhor Procurador-Geral, pedindo desculpas pelo excesso no tempo, a questão que envolve o Bom Prato. A Prefeitura obriga que haja um registro nas subprefeituras para que se possa receber um vale para um café da manhã que custa 50 centavos e um almoço e um jantar que custam R$1. E a minha surpresa fica em não poder ser isso realizado nos próprios postos do Bom Prato, considerando que quem não tem 50 centavos ou quem não tem R$1 para pagar uma refeição, não vai ter R$4,40 para se deslocar uma subprefeitura e com isso conseguir estes vales de alimentação. Só gostaria de encerrar, senhor presidente, são essas minhas colocações, mas cumprimentando o doutor Moutauri pelo evento realizado, que acompanhei de forma virtual no dia 19 e dia 20, e lembrando uma situação que comentei com Vossa Excelência, que vai bem aqui de acordo com o que a doutora Tatiana fez referência. Em nossa época, senhor presidente, nós resolvíamos muitos problemas com um telefonema, ou às vezes com uma conversa. E hoje nós encontramos problemas facilmente solucionáveis com notícias de fato. Que talvez, como bem pontuado pelo Dr. Moutauri, esse atendimento direto ao público poderia resolver muitas questões que nos têm sido apresentadas por notícias de fato neste Conselho Superior. Agradecendo a Vossa Excelência o uso da palavra, mais uma vez me penitenciando perante todas e todos por ter eventualmente não, porque efetivamente eu me excedi no meu tempo de fala, mas agradecendo ao uso da palavra e a tolerância de Vossa Excelência e dos demais colegas, para que nós tenhamos uma harmônica e uma profícua reunião. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Traz aqui pelo menos 8 itens importantes da vida aqui na capital, aqui no estado de São Paulo, moradores de rua, mercado de trabalho, plano diretor, problemas na linha Diamante do metrô, do Hospital São Paulo, a questão que envolve os motoboys,
e também a violência doméstica. E, por fim, a questão do bom prato e uma aí possível burocracia para que a população possa se alimentar. Acho que não é desconhecido de ninguém os problemas sociais que o Brasil experimenta e o Estado de São Paulo não fica atrás. Quem anda algumas quadras aqui no centro de São Paulo já percebe que há uma absoluta degradação da qualidade de vida da população e isso resulta de inúmeras razões. Em primeiro lugar, temos que considerar que a política econômica do Brasil não é uma política que gerou empregos, não é uma política que soube lidar com o enfrentamento necessário da pandemia. E houve, doutor Marco Antônio, o senhor bem sabe disso, um aumento de aproximadamente 35% da população de rua no estado de São Paulo. Via de consequência, aumentou o número de pessoas também na Cracolândia. E esses problemas, de fato, são hoje os principais pontos de preocupação da sociedade como um todo e, claro, do Ministério Público. O Ministério Público como o fiador dos direitos sociais da população brasileira e nós, aqui em São Paulo, temos uma preocupação muito grande. Com relação ao Bom Prato, eu lembro que em 2020 o governo voltou a cobrar em meio à pandemia R$1 para o Bom Prato, que era de graça. Imediatamente os colegas da inclusão social entraram com uma ação, conseguiram uma liminar e voltou a ser gratuito o Bom Prato. Há um acompanhamento dessa situação do Bom Prato no inquérito civil instaurado na promotoria de inclusão social. Com relação a essa questão dos motoboys, entrou um pleito aqui na Procuradoria-Geral, que foi imediatamente distribuído à Promotoria de Habitação e Urbanismo, aumentou também a burocracia em função do número de assaltos que tem acontecido com supostos entregadores, que na verdade não são entregadores, não são trabalhadores, são criminosos que agem travestidos de entregadores. Então, essa é uma questão também complexa, que está sendo também apreciada e estudada na Promotoria de Habitação e Urbanismo. Confesso que desconheci os problemas do metrô linha Diamante, mas é sempre bom, vamos dar uma olhada nisso, dentro do que for possível por aqui. São temas, de fato, importantes e que estarão sempre no radar da Procuradoria-Geral de Justiça e tenho certeza dos colegas das promotorias de tutela coletiva e também da promotoria criminal sob certo aspecto, porque temos que ter um olhar importante para a questão da criminalidade que aumentou demais nos últimos tempos, notadamente aquela que envolve o procedimento bancário conhecido como PIX. Mas tudo está no radar da Procuradoria-Geral de Justiça e no radar dos colegas do Ministério Público. Muito obrigado por sua intervenção, doutor Marco Antônio. Dando sequência, eu passo a palavra para o doutor Antônio Carlos da Ponte. Reiterando meus cumprimentos, eu gostaria de compartilhar das preocupações do conselheiro Bonilha com os acréscimos trazidos pelo conselheiro Saad Maslum. Me parece que são temas que merecem realmente uma análise cuidadosa e uma atuação efetiva por parte do Ministério Público. Eu quero propor também um voto de louvor à Sua Excelência, ao senhor Corregedor-Geral, o Dr. Motaurício Oquete de Souza, que não só demonstrou liderança quando foi o responsável pela organização e pela viabilização da 126ª reunião do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público, mas demonstrou também a sua veia acadêmica e a preocupação com que determinados temas não venham a ser tratados de forma monotemática, com a opinião apenas de alguns, mas em especial com a possibilidade de difusão de outras ideias e, sobretudo, dar voz àqueles que integram a carreira e que são reconhecidos no meio acadêmico. Então, nós tivemos a participação do Dr. Pedro Henrique Demercian, que foi conselheiro aqui do Ministério Público, que tratou do tema instrumentos de consensualidade penal e celebração de acordo de não persecução penal, Dr. Pedro Henrique Demercian, que participou de várias bancas de concurso
que é, sem dúvida alguma, a maior autoridade hoje no processo penal brasileiro e que contribuiu bastante com essa intervenção, com essa participação. E registro também a participação do Dr. Alexandre Rocha Almeida Moraes, que cuidou da jurimetria e, uma vez mais, juntamente com o Dr. Demercian, falaram a respeito das agências, enfatizando a necessidade de ação integrada de primeira e de segunda instâncias. Então, eu quero aqui cumprimentar o nosso corregedor, Dr. Montauri, propor um voto, sim, de louvor à Sua Excelência e, por intermédio desse exemplo que associa a universidade à nossa carreira, a demonstração de que é possível avançar, e avançar em muito, em relação à atuação do Ministério Público de São Paulo. Então, são essas as minhas considerações. Senhor presidente, o senhor me permite, gostaria de agradecer muito ao doutor Antônio Carlos da Ponte, assim como aos queridos amigos doutor João, doutora Tatiana e todos os colegas que o antecederam com relação a esses elogios, mas, sinceramente, eu aqui, humildemente, eu declino o doutor Carlos da Ponte, né, eu, pelo menos me abstenho, e gostaria, então, se o caso, né, dessa aprovação, de estender esse voto à doutora Liliana Mercadante Mortari, uma colega extraordinária, uma parceira extraordinária, de uma competência ímpar e cuja parceria foi decisiva para que pudéssemos ter o sucesso desse congresso. Mas, desde logo, obviamente, eu me abstenho, né, de eventual votação. Mas agradeço, sensibilizado, as palavras tão carinhosas do direto amigo. Podemos acolher a proposta do doutor da Ponte e estender o voto de louvor à nossa querida colega e amiga, doutora Liliana Mercadante Mortari, vice-corregedora-geral do Ministério Público de São Paulo. Acho que por unanimidade, aqui com a abstenção do doutor Montauri, podemos aprovar o voto de louvor, portanto, ao doutor Montauri e à doutora Liliana Mercadante Mortari. E, senhor presidente, mais uma vez sensibilizado, né? Felizmente, por estar até aqui, até esse momento aqui, vou viajar com muito mais alegria agora no coração, sensibilizado aqui pelas palavras tão gentis dos queridos amigos que integram esse colegiado. Peço licença, então, para me despedir. Desejo a todos uma excelente continuação de trabalhos e semana que vem estarei presencialmente aí em nosso conselho. Só registrando a todos os amigos. Registrando também, senhor presidente, parabéns, doutor Montauri. Saiba que Vossa Excelência tem aqui também um grande admirador de Vossa Excelência, do seu trabalho, da sua atuação. Então, é nada mais justo que esse voto de louvor. E, de fato, Vossa Excelência tem um admirador mesmo aqui, doutor Montauri. Fique com Deus. E Vossa Excelência tem um aqui, doutor Saad, assim como o doutor Ponte, doutor Bonilha, doutor João, doutor Jurandir, doutor Juliotti, o senhor procurador-geral, nossa secretária, né? Todos aqui temos uma vocação, uma força e uma vontade uníssona de fazer a nossa instituição sempre ser mais forte, sempre ser mais pujante, sempre poder prestar o melhor serviço social possível. Um forte abraço a todos os amigos, uma excelente semana, fiquem com Deus. Muito obrigado. Uma boa viagem, doutor Montauri, que Deus lhe acompanhe aí, uma boa jornada. Peruíbe, é isso? Peruíbe e passando por Mongaguá, mas Mongaguá muito rapidamente, porque senão não dá tempo. E temos correção nas duas comarcas concomitantes hoje. Boa sorte. Essa semana inteira, né? Bom trabalho, uma boa viagem. Boa tarde. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Na sequência, passo a palavra para o ilustre conselheiro, doutor Antônio Calil. Por favor, doutor Calil. Muito obrigado, renovo meus cumprimentos a todos. Gostaria de me associar também aos elogios que foram feitos ao nosso corregedor pelo protagonismo que ele exerce no desempenho da sua função junto ao Conselho Nacional dos Corregedores. A mesma coisa em relação à doutora Liliana Mercadante Mortari. E gostaria de apoiar também a ideia trazida pela nossa secretária, doutora Tatiana, no sentido de troca de experiências entre os membros da instituição, em especial os mais antigos, né, que podem dar a sua contribuição. Recordando que quando eu ingressei no Ministério Público não havia, por exemplo, curso de adaptação, e nós tínhamos muita dificuldade em trocar ideias, em resolver problemas, e telefonávamos para os mais antigos, para os colegas, muitos dos quais até já se foram, pedindo orientação. Então, toda iniciativa nesse sentido de trocar experiência, aperfeiçoar a prestação do nosso serviço, da nossa atuação,
é bem-vinda. E eu lembro que esse tipo de iniciativa, ela pode ser feita com auxílio da escola, sendo que o doutor Paulo Sérgio várias vezes se colocou à disposição, colocou a escola à disposição desse tipo de projeto e de iniciativa e sempre se prontificou a colaborar com isso. Então, essas são as minhas considerações. Desejo uma boa reunião a todos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Suas considerações também ao projeto de mentoria, muito importante. E lembrando algo importante, nosso tempo, curso de adaptação ou não existia ou era de apenas uma semana, né, doutor Marco Antônio Ferreira Lima? Não, uma semana de curso de adaptação no Fórum João Mendes, né? Não, Vossa Excelência não está lembrando. Foi uma semana no Fórum João Mendes, depois fomos para a comarca. Mas realmente é tudo muito rápido, né? E hoje, graças a Deus, a instituição tem estrutura suficiente, graças ao trabalho ao longo de décadas, para que os colegas fiquem aqui pelo menos por 30 dias à disposição da nossa escola. Com a palavra, o nosso querido amigo e ilustre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Está sem som, doutor Marsura. Sem som, doutor Marsura. Perdão. Senhor presidente, quero renovar os meus cumprimentos, minhas saudações a todos os conselheiros, todos os presentes e aqueles que nos assistem também. E me associar também à proposta da doutora Tatiane no sentido da criação da mentoria, inspirada na participação do projeto Corregedoria Cidadã. Eu acho isso realmente muito importante, principalmente depois desse período de pandemia, né? E agora com o retorno às atividades presenciais. E também quero endossar aqui os elogios, os cumprimentos pela excelência do evento realizado pelo senhor Procurador-Geral, o doutor Moutauri, e também a doutora Liliana. Não tenho outras comunicações a fazer. Muito obrigado, doutor Jurandir. Também faz aí, consigna elogios ao evento realizado pelo ilustre corregedor-geral, doutor Moutauri, doutora Liliana, vice-corregedora geral. Dando sequência à nossa pauta, Sua Excelência Corregedor-Geral adiantou a sua fala, e eu também já falei no início, a Procuradoria-Geral já se comunicou-se no início, razão pela qual passamos à nossa pauta, o item número 1, é a fixação de critérios em trânsito final e intermediária, com a palavra a nossa ilustre secretária, doutora Tatiana Bicudo. Houve, então, a manifestação de interesses, né, e não havendo nenhum recurso, foram mantidos. E, nesse sentido, ficaram das finais, promoção por antiguidade, a 4ª Promotoria de Justiça de Ferraz de Vasconcelos, e por merecimento, a 2ª Promotoria de Justiça de Caraguatatuba e a 3ª Promotoria de Justiça de Itapeva. Com relação às entranças intermediárias, ficaram remoção por antiguidade, a 2ª Promotoria de Justiça Auxiliar de Sorocaba, e promoção por antiguidade, a 1ª Promotoria de Justiça de Arujá, 1º Promotor de Justiça Auxiliar de São José do Rio Preto, 1º Promotor de Justiça de Caieiras, 2º Promotor de Justiça de Embu-Guaçu, 4º Promotor de Justiça de Ibitinga, 1º Promotor de Justiça de Mairiporã, 3º Promotor de Justiça de Mococa, 4º Promotor de Justiça de Peruíbe e 3º Promotor de Justiça de Ribeirão Pires. Remoção por merecimento ficou o 3º Promotor de Justiça de Lençóis Paulistas e promoção por merecimento a 1º Promotor de Justiça Auxiliar de Araçatuba, 2º Promotor de Justiça de Bebedouro, 1º Promotor de Justiça de Embu-Guaçu, 4º Promotor de Justiça de Franco da Rocha
5º Promotor de Justiça de Leme, 2º Promotor de Justiça de Mococa, 2º Promotor de Justiça de Paulínia, 1º Promotor de Justiça de Ribeirão Pires e 2º Promotor de Justiça de São Sebastião. Podemos aprovar? Sim. Alguma objeção? Podemos, então, aprovar o voto. Então, sim. E vamos, então, abrir esses casos Edital. agora, né? Edital, portanto, a partir de Amanhã. quinta-feira, amanhã, né? Então, será aberto a partir de amanhã o edital para estas comarcas. Item número 2 foi superado, houve pedido de inversão de pauta do nosso corregedor-geral. Item número 3, pedidos de autorização para residência fora da comarca. Peço vênia para ler o nome dos promotores de justiça interessados. Dr. Gabriel Marçom Junqueira, segundo promotor de justiça de Casabranca. Dr. Eduardo Henrique Balbino Páscoa, primeiro promotor de justiça de Cajamar. Doutora Juliana Montezuma Lacerda Haddad, 7ª promotora de justiça de Guarujá. Doutora Mariana de Melo Saraiva Marangoni, primeira promotora de justiça de Mairink. Doutor José Cláudio Tadeu Baglio, 3º promotor de justiça de Vinhedo. Doutor Manuel Torralbo Jimenez Júnior, 6º promotor de justiça de São Vicente. Os pareceres dos respectivos relatores é pela procedência, pela admissão do pleito dos ilustres colegas, assim também posicionou-se a Corregedoria Geral do Ministério Público. Está em votação e discussão, acho que podemos aprovar, não é, colegas? Então, aprovados os votos dos respectivos relatores, os colegas estão, portanto, autorizados a residirem fora da comarca. Senhor presidente. Pois não, doutor Gilberto? Gilberto? O pedido de residência fora da comarca, que fora de pauta, eu ia pedir a inclusão, mas aí, como ele é um voto contrário ao do corregedor, eu vou deixar para a próxima reunião. Tá certo. Então, doutor Giuliotti pontua que ia incluir fora da pauta, voto contrário do corregedor, fica para a próxima reunião. Perfeito. Obrigado, doutor Giuliotti. Com isso, nós vencemos a primeira etapa desta reunião. Eu peço vênia para deixá-los, mais uma vez, sob a presidência do doutor João Machado de Araújo Neto, nosso ilustríssimo decano, querido amigo, desejando a cada membro deste colegiado, aos nossos servidores e aqueles que nos assistem pela plataforma Teams, que tenham uma excelente continuação da semana, com muita saúde, muita harmonia e sucesso. Muitíssimo obrigado, boa tarde, doutora Tatiana, boa tarde a todos, uma ótima semana. Muito obrigado, doutor Mário Sarrubo, e eu indago aos integrantes do colegiado, os nossos companheiros, se desejam um intervalo de 10 minutos ou se prosseguimos, como preferem. Vamos fazer um intervalo, né? Como? Intervalo? Intervalo? Estão todos de acordo? Todos de acordo? Ok. Então, dentro de 10 minutos, voltaremos, então, já em outro link, não é, doutora Tatiana? Sim, doutor João. No outro.